que nós possamos alcançar as energias que envolvem cada um de nós nesta noite. Energias que foram preparadas para nós. E que todos nós, todos, necessitamos. Que estas energias possam fortalecer o nosso corpo físico. Cuidar de algum mal-estar que porventura nós tivermos. E cuidar também das nossas emoções. E dos nossos sentimentos. Que muitas vezes estão bem abalados. E que nós todos possamos sair daqui mais tranquilos, mais esclarecidos, mais aliviados, mais felizes e mais confiantes. Confiantes neste Brasil que nós habitamos. Confiantes na doutrina espírita. Confiantes na misericórdia divina. Confiantes nos bons espíritos. Confiantes em Deus. Mas acima de tudo, muito mais confiantes em nós mesmos, que somos nós que criamos a nossa vida, somos nós que criamos o nosso destino, somos nós que criamos as nossas alegrias, e somos nós que criamos as nossas tristezas, que nós possamos olhar para nós, e nos enchermos de competência, e confiarmos, eu sou capaz de fazer melhor do que o que fiz até agora, e de amar muito mais do que o que eu amei até agora. É isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês nesta noite. Que assim seja. E assim, é interessante, porque nós, a grande maioria de nós, acredito, né? A grande maioria, somos espíritas. E tem algumas coisas assim que me chamam a atenção, porque como nós somos espíritas, algumas coisas já, assim, não era pra gente ter medo mais. Por exemplo, medo de morrer. Não era pra gente ter medo de morrer mais. Mas a gente tem, né? A gente fica assim temeroso, fica preocupado. Principalmente o homem. Homem, qualquer dorzinha que ele tem, ele já acha que ele vai morrer, ele fica desesperado. A mulher nem tanto, porque a mulher tem tanta dor que uma mais, uma menos, ela não acredita muito. Não é homem, não. Homem, qualquer coisinha, ele já acredita que vai morrer. A gente fica com medo. Não era pra ter medo de morrer. A gente sabe que não morre. A gente sabe que a gente só muda de plano daqui para o plano espiritual. Não era para ter medo de morrer, não é? Outra coisa que nós espíritas já não éramos mais para ter medo, mas a gente acaba tendo. Sabe o que é? Medo de espírito. É. Quem daqui tem medo de espírito? Não precisa erguer a mão assim, não. Não precisa falar, eu, não. Só faz assim, ó. Tem alguém que tem medo de espírito? E de qual espírito que a gente tem medo? Hã? De qual espírito? Ah, o pessoal está falando assim, ó, dos obsessores. Isso, nós temos medo dos espíritos obsessores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre espíritos obsessores. Há um tempo atrás, eu cheguei em casa e a minha esposa disse assim: amor, o pessoal lá de Ourinhos ligou para cá e disse que a vozinha está muito doente. A vozinha lá está muito doente, a bizinha, né? Está muito doentinha e tal, e não está passando bem. Eu falei, verdade. Falou, então nós vamos fazer o seguinte, não nesse final de semana, no outro final de semana nós vamos para lá. Aí eu peguei e falei assim, nós vamos para lá? No outro? Não, mas se a vozinha está doente, nós temos que ir nesse final de semana, né? Então nós vamos nesse final de semana. Falei, o que nós vamos fazer? No sábado eu pego, a gente desce para Ourinhos, todo mundo, a gente fica na casa da avó. No domingo à noite eu volto e vocês fiquem lá com a vozinha. Eu volto para trabalhar, trabalho a semana inteira, no outro final de semana eu busco vocês. Ó, o golpe. Uma semana eu ia ficar sozinho. Qual foi a resposta dela? Bom, vocês, a maioria que é mulher já sabe qual foi a resposta, né? Nananina não. Você vai com a gente volta junto, e no outro final de semana vai todo mundo e volta todo mundo. Falei, não deu certo. E nós fomos para Ourinhos, chegamos em Ourinhos, a vozinha não estava boa. E aí no domingo a vozinha estava pior ainda. E aí eu tinha que voltar para trabalhar na segunda-feira, mas a vozinha estava tão ruimzinha, ela falou, não vai, fica aqui. E eu falei, ai meu Deus. E aí eu fiquei, liguei na empresa, falei, gente, eu vou trabalhar só amanhã, só vou voltar terça-feira. E naquela noite a vozinha desencarnou, de segunda para terça-feira.
ela desencarnou. Bom, aí nós já ficamos pro velório e tal, que todo mundo conhece como é que funciona. Depois nós voltamos, viemos embora. Viemos embora na terça-feira à tardezinha, à noitinha já. Viemos embora, fui trabalhar na quarta, passado uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, mais ou menos, eu chego em casa e a minha esposa quieta. Porque mulher fala demais. Fala o que precisa, o que não precisa. Assim, ó, fala muito. Vocês não falam, não? Ou será que é só a minha mulher que fala? Aí, eu cheguei em casa, ela estava quieta, eu já estranhei. Agora, nós homens, a gente tem que aprender uma coisa. Você chegou na tua casa, a mulher está quieta, fica quieto também. Não, a gente não aguenta. A gente vai lá e vai perguntar o que é. Aí eu cheguei para ela e falei assim, amor, porque a gente já fica preocupado, né? O que será que aconteceu? O que eu fiz? Ou o que ela acha que eu fiz? Ou o que ela descobriu que eu fiz? Que deixou assim. Aí cheguei para ela e falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, ai amor, eu estava aqui pensando na minha avózinha que morreu. Eu queria tanto saber como é que ela tá lá, do lado de lá. Ela bem que podia aparecer para você e contar como é que tá. Eu falei, para mim? A avó é sua. Ou seja, a gente tem medo de espírito obsessor se tiver invisível. Agora, se tiver visível, a gente tem medo de qualquer um. Se Chico Xavier aparecer na nossa frente, fala, Chico, vai para lá, vai. Não quero conversa, não. Ou seja, a gente tem medo dos obsessores porque estão os espíritos invisíveis. Agora, imagina um espírito que aparecer na nossa frente. Olha só se a gente não corre, não. Pode ser que não seja espírito obsessor, pode ser até espírito do bem. É claro que algumas pessoas têm essa faculdade de ver espírito, né? Aí vê os bons e os ruins, né? Mas a gente que não vê, a gente tem medo só dos obsessores. Mas quem são os obsessores? Quem são os obsessores para a gente ter medo? Porque se a gente tem que ter medo, a gente tem que saber quem é. Se você tem medo, você tem que saber quem é. Por exemplo, você tem medo da tua sogra? É porque você sabe quem é. Você tem medo do teu cunhado? É porque você sabe quem é. Você tem medo do teu patrão? É porque você sabe que ele é bravo pra caramba. Agora, e os obsessores, quem são? A gente tem medo do negócio que a gente talvez nem saiba quem é. Aí, Honório Armonde, ele escreveu uma poesia assim, ó. Espírito vampiro, alça a boca de balde, ébrio desencarnado a hedionda sede aguça, íspidos lábios lambe escancara dentuça, tateia o vidro em vão do frasco verde jalde. Rápido, caça alguém no remoto arrabalde, espírito encarnado encontra e lhe refuça a goela, que se inflama, enrubesce e empapuça, como a sacar de si, mais sede que a rescalde. Agarra-se o vampiro ao bêbado, por entre as vértebras do peito, as vísceras do ventre, toma-lhe o corpo, estala a língua bronca. A dupla bebe, e as tontas na calçada, cai de borco no chão, estira-se largada, espolinha, geme, dorme e ronca. Olha que negócio estranho, né? Não é? Essa poesia é muito doida do Honório Armonde. O que ele fala? Ele fala assim, ó, espírito vampiro. O que o vampiro faz? Suga, não é? O vampiro suga. Então ele fala assim, ó, espírito vampiro, ébrio. Quem que é um ébrio? Tem algum ébrio aí? Não, não tem. Aqui em Rio Preto não tem. Só em Badibacite. Se tiver alguém de Badibacite aqui é capaz. Mas quem que é um ébrio? Um cara que, né? E ele desencarnou cachaceiro. Aí lá no plano espiritual, ele tenta pegar a garrafa de cachaça, de bebida, e ele não consegue pegar a garrafa. O que ele faz? Rápido, ele caça algum encarnado, ele procura algum encarnado. O que esse encarnado tem que fazer? Beber. Adianta esse vampiro, né, esse espírito lá, procurar alguém que não beba? Não adianta. Ele precisa de um que beba. Então rapidinho ele cata. Aí ele encontra um cara que bebe, se aproxima e começa a transmitir para o encarnado um desejo infernal de beber. O que o encarnado faz? Gente, estou com vontade de tomar uma. Aliás, uma não, duas. E já vai beber. E ó, olha lá o vampiro se aproveitando lá, né? E bebe muito. E eles se entrelaçam de tal forma que praticamente viram só. Porque um se junta assim, ó, com o outro, com a energia do outro, que
praticamente viram um só. Aí eu pergunto para vocês, esse espírito é obsessor desse encarnado? Sim ou não? Eu já teve gente que eu vi que fez assim com a cabeça. Não é não. Fez que não é não. Quem fez assim com a cabeça está certo. Quem fez assim, ele não é obsessor. Ele está num processo obsessivo. Porque o processo obsessivo é assim que funciona. Mas ele não é um obsessor. O processo é obsessivo. Porque está lá na pergunta 491 do Livro dos Espíritos. Se pegar lá, o Kardec perguntou assim: os espíritos influenciam nossas atitudes, nossos pensamentos e as nossas atitudes? Sabe qual foi a resposta dos espíritos? Não foi desse jeito que eu estou falando, não. É que eu exagero um pouco, sabe? Mas os espíritos responderam assim, ó, mas muito mais do que vocês podem imaginar. Muitas vezes são eles, os espíritos, que vos dirigem. São eles que determinam o que vocês vão fazer. E não é obsessor, está num processo obsessivo. Por que ele não é o teu obsessor? O que ele é teu? É um espírito? Difícil, porque quando está do lado de lá, a gente não entende. Vamos jogar o processo para o lado de cá. Vamos trazer o processo aqui. Sexta-feira à tarde, você está trabalhando, para um carro lá na frente, vidro com insufilme, escuro. De repente, baixa o insufilme. É o seu amigo Marcão. Ele vira para você e fala assim: ô Zé, ó, daqui a pouco ali no Bar do Paulo, hein, ó, tem um carneiro para nós comer lá, ó, 2 barris de chopp. Tem alguma diferença? O outro fica doidinho, fala: que hora que é? 6 horas. Não, eu vou para lá às 4. Eu não sei, mas eu acho que de sexta-feira falta espírito para acompanhar os encarnados. Do tanto que o povo bebe, né? Ou seja, é o mesmo processo. O que o Marcão é com relação ao Zé? É espírito igual. Tem os mesmos objetivos. Está na mesma sintonia. Agora vamos imaginar que o Marcão não tem só o Zé como amigo. Tem o Sidney também. Aí o Sidney não bebe. Você acha que ele vai passar lá e chamar o Sidney para ir no Bar do Paulo? De jeito nenhum. Ele não vai chamar porque o Sidney não vai. Porque o Sidney não bebe. O Sidney não frequenta bar. Não frequenta, então ele não vai perder tempo. Da mesma forma que aquele espírito ébrio lá da poesia, ele jamais ia perder tempo com um cara que não beba. Que não bebesse. Mas vamos imaginar que aconteceu esse processo. Como é que a gente se desliga desse espírito? Como é que a gente... Aliás, foram perguntar para o Chico como é que os espíritas faziam para expulsar os obsessores. Aí o Chico falou o seguinte, falou, ó, papel da doutrina espírita não é expulsar obsessores, mas evangelizá-los e amá-los. Ou seja, se você quer se livrar desse tipo de espírito, é simples. Pare de beber. Se você não beber, você não vai ter nenhum espírito desse do teu lado. Agora é claro que não tem espírito lá no plano espiritual só que gosta de beber. Tem espírito lá no plano espiritual que gosta de falar mal dos outros. Tem espírito lá no plano espiritual que é raivoso. Tem raiva. Quer fazer maldade. Tem espírito lá... Aliás, tem uma trovinha que fala assim, ó. Caso triste o cisenando, homem de garfo violento, saiu do corpo levando chouriço no pensamento. Olha, até em comida os espíritos pensam lá. Perigoso vir aqui atrás da gente para comer junto. Aí a gente fala assim, por isso que eu tô gordinho. Porque tem uns espíritos aí que estão me ajudando, né? Ou seja, e o pior de todos, não existe só esses tipos de espírito que eu falei. O pior de todos são aqueles vampiros do sexo. Porque quando você bebe, você chama um monte de amigo para beber. Quando você vai fazer um churrasco, você chama um monte de gente para fazer um churrasco. Quando às vezes tem algumas outras coisas que a gente faz no meio de todo mundo. E o sexo, eu não estou falando que a gente faz sexo no meio de todo mundo, não é isso. Mas assim, a gente muitas vezes, por causa do nosso desvio de interpretação do sexo, a gente comete algumas atitudes e simplesmente carrega esses espíritos para dentro da nossa própria casa. Os especialistas dizem que nós corremos um risco da internet chegar a um colapso. Sabe por quê? Porque a grande maioria do que circula na internet é pornografia,
é foto de mulher pelada, é vídeo de sexo. A gente tem que tomar muito cuidado no grupinho do WhatsApp que a gente entra, porque vive o tempo todo mandando vídeo, é foto, quer dizer, a gente fica alimentando isso, se esquece de que do outro lado tem um monte de espírito que se liga nisso, e vem sugar essas energias, e a gente tem medo do obsessor. Não, esse daí não é obsessor. Simples, regre a sua vida sexual, seja responsável com ela. Aliás, nós somos espíritas. De repente você está andando na rua, chega um amigo teu e fala assim: Edinho, descobri um site lá que depois você precisa ver, www.peladonas.com.br. Aí a gente é espírita, conhecemos a doutrina, conhecemos o ensinamento de Jesus, a gente vira e dá uma resposta à altura para ele. A gente vira para ele e fala assim: anota num papel que a minha cabeça é fraca, eu vou esquecer até em casa. E aí você pega lá no teu computador, você faz lá e fica lá, fuçando, dentro da sua própria casa, escondido de todo mundo. E depois fica com medo do obsessor. Esse processo obsessivo pode te atingir. E agora você imagina a energia que você carrega para dentro da tua casa. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos precaver. Nós temos que nos desligarmos desse tipo de influência, desse tipo de espírito que atua nesse processo obsessivo. Agora depende de quem fazer isso. Eu vou lá no Francisco de Assis porque eu vou tomar um passe, eles vão afastar de mim esses espíritos. Não, é a sua ideia, são os seus objetivos, é a sua energia que atrai esse tipo de espírito. Então é só você que pode fazer isso. Através do seu pensamento, através da sua atitude. E esses ainda não são os obsessores. Mas quem são os obsessores então? Que a gente tanto fala, que a gente tem medo. Quem são? Antes da gente falar quem são, a gente tem que imaginar assim, por que é que eles nos procuram? Por que é que os obsessores nos procuram? Bom, primeiro vamos definir como é que seria um espírito obsessor. Alguém tem ideia de como que é um obsessor? Quem tiver pode falar. Ninguém tem ideia? Espírito bonzinho, obsessor? Não? É espírito mau? Evoluído? Não? É atrasado? É ruim? É um espírito do bem? Não, né? Obsessor é um espírito vingativo, ruim, sem vergonha. O que mais? É que tem gente que está falando lá atrás e eu não tô conseguindo ouvir. Mas é basicamente isso que a gente pensa do espírito obsessor. Que é um espírito mau, um espírito feio. Não é isso? E por que ele vem atrás da gente então? Porque a gente é tão bonitinho, a gente é tão do bem. Por que ele vem? Oi? Isso. Afinidade, nesse primeiro caso que nós falamos, e por mais dois outros motivos. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que é por vingança. Já ouviram falar que espírito obsessor é vingativo? Eles querem se vingar da gente, né? E qual que é o outro fator que desencadeia a obsessão? Esse a gente não pensa. Esse talvez a gente não saiba nem definir. Que é o fator defesa. Vocês sabem como é que é o fator defesa ou não? Imagina assim, tá chegando agora Natal, né? Logo aí, dia 7 agora, diz que já começa a chegar Papai Noel. Aí na época do Natal, a gente costuma reunir família, aí faz um monte de festa, faz um monte de churrasco, e aí faz umas comidas diferentes, não faz? Quem costuma fazer no Natal assim, e no Ano Novo? Vamos pegar Natal, Ano Novo. Faz peru, faz carne, faz leitor, né? Leitor. Aí você imagina que você vai no Natal, que você come, e não sei o que, aquele monte de comida, e é gostoso, não é? Não é bom comer? É a mesma coisa quando a gente vai, quando na época do frio, esfriou, a gente fica logo com vontade de fazer o quê? Uma feijoada, né? De preferência na casa da sogra. Porque feijoada é igual churrasco, a gente nunca faz para 2, 3 pessoas, a gente quer um monte de gente, aí a gente vai para casa da sogra. Por quê? Porque lá na casa da sogra reúne todo mundo, teu sogro, tua sogra vai lá, compra as coisas, ajeita, faz a feijoada, tudo, aí vai aquele monte de gente, né? Aí põe lá na feijoada, tudo aquelas coisas que a gente sabe, né? Paio, costelinha, aquela coisa, e faz um
couve, e faz uma caipirinha, e faz tudo aquilo. Aí você vai, você senta ali, aí vamos comer, num domingão gostoso, né? Aí você fala, vamos comer, vamos. Aí você levanta, aí você vai lá e começa a pescar lá dentro do caldeirão de feijoada, que ele fica lá no fogão lá. Aí você começa, aí você pega feijoada, você pega arroz, tem um torresminho, tem um couve, aí você vai colocando. A hora que você vê, teu prato tá desse tamanho assim, ó. Você só escolheu o que você queria de gostoso, né? Aí você come bonitinho e tal. Ah, e outra coisa, feijoada tem que ter laranja, né? Cascada. Se você colocar uma cesta de laranja com casca em cima da mesa de feijoada, ninguém pega uma. É incrível. Agora põe a laranja cascada pra você ver se sobra uma. Não sobra, todo mundo pega. Aí você pega a laranja, a hora que você acabou, teu cunhado vem e fala, esqueci de colocar o refrigerante na mesa. Pega, põe o refrigerante na mesa, abre o refrigerante, coloca um copão desse grandão assim pra você. Aí você cata aquele copo de refrigerante, você tomou, você acabou de se tornar uma bomba atômica, não sabe que hora que vai explodir. Né? E é gostoso na casa da sogra, porque depois os homens vão pro sofá e as mulheres vão lá pra varanda e fica conversando, e os homens dormindo no sofá esperando dar 4 horas para começar o jogo. E a sogra lavando louça. Né? A sogra lavando louça, não sei o quê. Aí você assiste o jogo. Aí na hora de ir embora, teu cunhado vira e fala assim, mas você não vai comer feijoada? Não vai comer mais feijoada? Aí você fala assim, não, pelo amor de Deus, eu tô por aqui de feijoada. Aí o que acontece? Você fala, ele vai lá e coloca a feijoada no fogo. Gente, eu nunca vi um negócio para cheirar gostoso igual a feijoada requentada. Aí você pensa assim, eu não vou jantar mesmo, eu vou comer um pouquinho. Só que aí já não tem aquele negócio de você vir e ficar escolhendo o que você quer. Já faz a filha no salve-se quem puder. Você vai lá, enfiou a concha que saiu, é teu. Aí você come. Agora, olha que domingo gostoso, não é? Vamos fazer esse domingo ficar melhor ainda. Na segunda-feira você não trabalha, você está de folga. Segunda-feira é folga para você. E aí você vai onde? Você vai passear. Vai passear ali no centro da cidade ali. Aí você está passeando lá, todo bonito, todo mundo trabalhando e você lá passeando. Fala assim, eu estou de folga. Que eu estou podendo hoje. Você esqueceu da feijoada. De repente aquele negócio faz assim da barriga. E volta. Nossa. O que é que a gente quer naquele momento? Um banheiro. Você entra ali no Praça Shopping, tem um shopping lá, né? Praça, né, que chama, né? Entra lá no Praça Shopping lá, entra numa loja lá e você pergunta pra moça assim, moça, tem banheiro aqui? Ela fala, tem, primeiro, segundo, terceiro é provadores. O quarto é um banheirinho que a gente tem ali. Pode usar. Aí você entra naquele banheiro, ninguém sabe se você está usando o banheiro realmente, ou se você está tendo um surto psicótico lá dentro. Porque todo mundo acha que você está rasgando a roupa. Lá dentro, fala, meu Deus do céu. Né? É esse banheiro que a gente quer? É esse banheiro aí? Não é. É o banheiro de onde que a gente quer? De casa. É o banheiro de casa. É interessante. Se a gente sofrer, se acometer alguma coisa no nosso intestino, a gente estiver em Catanduva, a gente fala assim, vambora. Não, vambora, que eu preciso ir no banheiro. Gente, mas tem tanto banheiro. Não, eu quero ir embora para casa. Eu preciso ir no banheiro, mas nós estamos em Catanduva. Vamos para casa. Você monta no carro, você acelera de Catanduva até aqui, você entra da rodovia para as ruas aí da cidade, pega as avenidas, você demorou de Catanduva até na porta da tua casa 1 hora. A hora que você chegou na porta da tua casa, parece que você vai explodir. Você demorou 1 hora de lá aqui. Você já desce do carro, já larga tudo aberto, vai abrindo porta. Não é assim que a gente faz? Por que é que a gente faz isso? Por que é assim que funciona num desarranjo intestinal? Por que é que eu quero ir lá para minha casa? Porque na minha casa eu sou mais eu, na minha casa eu faço o que eu quiser, na minha casa ninguém manda em mim. Na minha casa eu tenho o poder. Ou às vezes você simplesmente não passou mal, não deu um problema intestinal. Você está andando lá no centro da cidade, de repente você teve uma tonturazinha, fala, acho que eu comi feijoada demais ontem. Eu precisava descansar um pouco. O que a gente quer? Uma cama. Entra lá na Casas Bahia, no Ponto Frio. Entra em qualquer loja dessa aí, na Ortobon, que vende colchão. Chega lá para a pessoa e fala, você dá licença que eu não estou passando muito bem, preciso de uma cama. E deita num colchão daquele. King Size, Master, Blaster, Super, Pilotop. Você deita em cima daquele negócio e fica lá, curtindo. Se alguém chegar e perguntar o que está acontecendo, fala, fazendo test drive. Tá tudo certo. É esse colchão que a gente quer? Não é. É o colchão da nossa casa. Densidade 28. Você deita quantas ripas? 1, 2, 3, 4.
Mas é o de casa que a gente quer. Porque lá em casa eu sou mais eu posso fazer o que eu quiser. Em casa ninguém manda em mim, lá em casa eu posso, eu tenho poder. Agora imagine um espírito que desencarnou, que não tem conhecimento do plano espiritual, que não estava esperando desencarnar, de repente se depara com uma situação completamente diferente daquilo que ele estava vivendo, se assusta. Se ele puder, para onde é que ele vai querer voltar? Com certeza ele vai querer voltar para casa, para algum lugar onde ele confia, onde ele se sente protegido, onde ele se sente defendido. Aqui nada me pega. E ele volta para dentro de casa. E lembra da pergunta 459? Os espíritos influenciam? Sim, esse espírito é capaz de nos influenciar mentalmente? Sim, é capaz. E faz isso. E a gente não vê. E começa esse espírito a dar palpite. E às vezes esse espírito, ele veio ali simplesmente porque ele não gostou do que ele viu lá. E mais um detalhe. Eu já presenciei pessoas falando assim: ai, a minha situação está tão difícil, a minha situação está tão dura, eu já rezei tanto pro meu pai, porque agora que o meu pai morreu, ele podia vir aqui me ajudar. A minha mãe que morreu podia vir aqui me ajudar. Quer dizer, o meu tio que era tão bonzinho, era espírita. Não significa que todo espírito é bonzinho não, tá? É que o tio aí esse tio era espírita e bonzinho. Vem aqui para me ajudar. Quer dizer, está fazendo o quê? Está simplesmente atraindo, chamando esse espírito para dentro de casa. E o espírito às vezes não tem condições de te ajudar. O espírito não tem esse discernimento. Ele não tem essa bagagem ainda. E aí você chama o espírito. Agora, quando a gente está numa festa, quem é pai e tem criança pequena, você está numa festa, sentado numa mesa, tal, e ali conversando, não sei o que, tá, de repente, e todo mundo que tem filho, de repente uma criança chora lá fora. Quando criança chora é tudo igual. Todos os pais acham que é filho dele. E dá um jeitinho de levantar e olhar para ver se é o filho. E se não conseguir ver daqui, vai lá na porta para ver, para socorrer. Agora imagina o teu pai que desencarnou. Se essa prece tua, se esse pedido teu chegar lá até ele, e ele pudesse desgarrar de lá e vir para dentro da tua casa para tentar te ajudar, ele não vai vir? Correndo ele vem. Correndo. E a sua mãe? Correndo. Ó, e a mãe às vezes pode ser sogra, né? Pode ser a mulher que chamou, né? E aí ela vem e tem o genro lá, né? Então vocês imaginam. Aí eu pergunto para vocês, estes espíritos que podem ser de um pai, de uma mãe, de um filho que desencarnou, de um irmão, é espírito atrasado? É espírito vingativo? É espírito sem vergonha? Não é. Então nós temos que ter um pouquinho de zelo quando a gente falar que tem medo do obsessor e às vezes mudar um pouco a ideia que a gente pode fazer dele. Porque no primeiro caso lá da poesia, serviria qualquer encarnado que bebesse. Nesse caso, serve qualquer casa? O cara vai lá, desencarna, não gostou do que ele encontrou do lado de lá. Aí ele quer vir aqui se defender, se proteger. Ou para defender quem ficou, ou para ele próprio se defender. Ele serve qualquer lar? Ah, eu vou lá em Rio Preto, lá a casa que der certo eu entro. Não, é específico. Tem alvo específico. É a sua casa. Portanto, nós temos que ter um discernimento e oração constante para os nossos entes queridos que desencarnaram. E buscarmos ter um equilíbrio muito grande dentro das nossas próprias casas com os nossos entes queridos encarnados, no trato, na tranquilidade, no amor. Mas ainda falta uma parte, não é? Que é da vingança. Vocês sabem que outro dia eu estava lá me preparando para ir trabalhar. Aí eu falei assim, nossa, sou um cara novo, casado, tenho 3 filhos. Eu falei assim, mas eu ainda sou novo, sou bonito, tô tchutchuco. Falei assim, eu vou arrumar uma namorada. Aí eu peguei, mas falei assim, eu vou arrumar uma namorada, se eu for arrumar uma namorada, eu quero arrumar uma namorada nova, porque é assim que todo mundo fala, não é? Porque se for para ficar com a velhinha, fica a minha. Aí eu peguei, arrumei uma namorada. Você quer que eu conte para minha namorada que eu sou casado? Não, né? Obrigado.
Aí minha namorada não ficou sabendo que eu era casado, e nós começamos ali e tal, aquela coisa toda. Se envolver cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, envolvendo, e a minha esposa não sabia de nada. E aí foi, e a coisa foi crescendo, crescendo. E eu falei, gente, eu preciso parar com isso. Um belo dia a namorada chegou para mim e falou, eu preciso conversar sério com você. Eu falei, vai ser hoje. Ponto final, né? Ela falou assim, tô grávida. Aí eu falei, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer agora? Eu já tenho 3 filhos. Mas, nossa, como é que... Aí eu falei, só tem um jeito. Aborto. E aí eu falei para ela, você vai abortar. E aí foi para esse processo do aborto. E é complicado. E aí foi, e aí gasta-se muito dinheiro, e teve uma complicação, e aí a minha vida financeira ficou caos. Mas apareceu um amigo meu. E esse meu amigo virou para mim e falou assim, Edinho, rapaz, eu estava tentando te encontrar. Eu falei, verdade? Ele falou, verdade. Eu estou com dinheiro para investir, e eu estou precisando de alguém para cuidar disso para mim. Eu falei, você falou com a pessoa certa. É comigo o negócio. Dá esse dinheiro para mim que eu tomo conta, eu vou investir, você vai ver como nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar muito. Você cuida disso porque eu estou sem tempo. Não, eu cuido, pode dar. Ele deu dinheiro na minha mão, diga que eu fiz com o dinheiro. Gente, eu estava devendo, cartão de crédito, paguei tudo minhas contas. Zerei tudo, organizei tudo certinho, bonitinho. Estou levando a vida, um belo dia ele chegou e falou assim, Edinho, a coisa lá na empresa lá atrapalhou lá. Aquele dinheiro que eu dei para você investir, nós vamos precisar resgatar ele. Nós vamos precisar pedir esse negócio de volta aí. O que fez? Eu falei, não tem como não. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu comprei uns bois e aí entraram lá no lugar que o boi estava, roubaram todos os bois. Ele falou, o quê? Roubaram o boi. Como assim? Você perdeu o teu dinheiro. Como perdi meu dinheiro? Perdeu tudo que você... Perdeu, roubaram. A culpa não é minha, roubaram os bois, o que eu posso fazer? Entraram lá com o caminhão, roubaram, mas você não fez ocorrência? Falou, não, eu ia até fazer, mas o pessoal falou, não faz não, que se fizer ocorrência, some todo mundo. Não faz não, que nós vamos pegar e nós vamos dar um jeito de pegar isso aí, a hora que a gente pôr a mão em todo mundo, aí você faz a ocorrência e recupera os bois, eu estou esperando. E agora? Agora você não tem dinheiro não. Aí ele chegou e contou para a esposa dele. A esposa dele brigou com ele e falou para ele assim, você sabia que o Edinho não prestava? Eu cansei de te avisar, porque a mulher sempre avisa, né? Cansei de te avisar. E aí foi aquela brigaiada. Ele precisou tirar os filhos da faculdade. Tinha filho fazendo medicina. Estava pagando. A esposa brigou, não aguentou, largou dele. E vocês devem estar pensando na cabeça de vocês assim. Escuta, o cara vem fazer uma palestra espírita. Ele vem falar que ele tem amante. Ele vem falar que ele fez aborto. Não tem ninguém que vai subir lá e dar uns tapas na orelha dele e arrancar ele lá de cima. Muitos, eu estou vendo no semblante de vocês, muitas mulheres estão me olhando com raiva. Se pudesse levantar da cadeira, vir aqui, meter a mão na minha orelha, ia vir. Agora vocês imaginem se a minha esposa ficasse sabendo um negócio desse. Imagina a minha amante, simples. O que é que você faria se fosse com você? Imagina você namorando um cara e descobre que ele é casado. Imagina você casada, descobre que o seu marido tem uma amante. Ou o contrário, você aí, marido, descobre que a sua mulher tem um amante. Descobre que ela está grávida de outro. Qual seria o teu comportamento? Como é que você iria reagir? O que é que você iria sentir? Eu realmente tenho 3 filhos, eu sou casado, nunca tive amante, nunca tive sócio para pegar dinheiro de ninguém. Isso que eu estou contando para vocês é um negócio que eu inventei, mas que é muito comum na nossa sociedade. Agora, essa mesma raiva que vocês já estavam começando a sentir de mim, vocês não me conhecem, eu ia sair daquela porta para fora depois e ir embora. Agora imagina se isso acontece com alguém que está do teu lado, alguém que você confia, alguém que você depositou a tua alegria, a tua esperança, a sua vida, a sua fé, faz um negócio desse com você. O que é que você faria se você descobrisse? Só que tem muita gente que não descobre aqui não. Tem gente que só descobre lá no plano espiritual. E aí dentro da cabeça de cada um tem gente que está pensando assim, se acontecer um negócio desse comigo, eu mato o meu marido. Eu corto a cabeça da minha esposa.
Se soubesse aqui. Agora imagina você descobrir no plano espiritual. Como é? Aliás, tem um filme que fala disso, inclusive do sentimento, né, da emoção. Aliás, é um filme que, não sei se vocês viram, porque passou poucas vezes na TV aberta. Chama Ghost. Aquele filme Ghost, e eles falam assim, que era um filme espírita, né? Mas na verdade prestou um desserviço para a doutrina espírita. Por quê? Porque teoricamente o Sam era bonzinho, não era? Enquanto ele não se vingou do amigo, ele não foi embora. Olha o processo obsessivo aí. Ele era bom. Enquanto ele não se vingou, ele não foi embora. E ele mostrou as duas características de obsessão que nós estamos falando aqui. Uma das coisas pela qual ele ficou aqui era para se vingar do amigo, não era? E a outra qual que era? Qual que era? Para defender a Molly, que era a namorada dele. Porque o amigo, além dele ter, né, desencadeado a morte do amigo, ele queria a namorada do cara. E ele estava lá em cima, lá para pegar a namorada. E o Sam, que era o espírito, né, estava cercando de todo jeito para proteger a Molly. Olha o processo de defesa, querendo defender o encarnado, um espírito lá. E a vida da menina no filme foi uma maravilha? Não, foi um inferno. Ele transformou a vida daquela menina no inferno no filme, não foi? A menina chorava, e aquele desespero, e a gente chorava junto, né? Ah, vai falar que vocês não choraram no Ghost. Eu chorei, né? Aí a gente chorava lá no filme, vendo todo aquele processo, e por quê? Então, mostrando um filme espírita, olha só, mostrando um bonzinho querendo se vingar, e é normal. Depois, outra coisa, que eles espantaram um monte de gente do centro, foi naquela cena, que ele queria conversar com a Molly, queria usar a médium lá, que era a Oda May, que era a Opie Goldberg, né? E ele falava, não, eu quero falar com ela, não sei o quê. E ela, não sei o quê, não sei o quê. De repente, ele dá 2 passos para trás, vem correndo e entra no corpo dela. O cara que não é espírito, ele jamais vai aceitar um convite para vir aqui, que tem medo. Ele fala, o quê? Vou lá no centro nada? Vai que algum espírito entra em mim lá. Eu, hein? Quer dizer, olha só a informação errada. Mas no final do filme, tem uma parte interessante, que ele vai assim, bem no finalzinho, né? Que ele vai assim no final, e aí aparece aquelas, olha só, ele era um espírito vingativo, um espírito que ficou aqui para tentar defender a Molly, e aí no finalzinho do filme aparece aquele monte de silhuetas que simbolizavam espíritos de luz, né? Fizeram aquele cordão assim, de espírito de luz, ele vai entrando dentro assim daquele negócio. Gente, eu vi ali o meu desencarne. Vi. Porque eu imaginei aquele monte de espírito de luz assim, e eu entrando no meio daquela luz assim, Jesus, sentado assim, vem meu filho, com uma cadeirinha do lado assim, senta aqui. Mas aí ele vira e fala assim, é incrível, o que a gente sente, a gente leva com a gente. Vocês lembram que ele fala isso? Simbolizando o seguinte, ó, tudo que eu sinto por você, tô levando, e vou te esperar lá, porque eu vou continuar te amando lá. Todos os sentimentos a gente leva, inclusive de vingança, de raiva, de modo que, se a gente desencarnar e descobrir que a nossa esposa nos traiu, nosso marido traiu, um amigo te roubou, ou alguém te roubou, ou imagina alguém que tirou a tua vida, você vai ficar muito feliz? Na verdade, nós todos que estamos nesse trabalho de busca de esclarecimento, de entendimento de doutrina espírita, temos que entender que as pessoas que estão do nosso lado podem falhar. Então nós temos que trabalhar muito essa questão dentro de nós, para que, se acontecer isso, a gente consiga perdoar. Mas nós já estamos trabalhando isso. A gente não consegue perdoar coisas pequenas. Quando é que a gente vai perdoar uma falta grave dessa? E aí o que acontece? A obsessão por vingança está instalada. E aí serve qualquer encarnado? Serve qualquer encarnado ou não? Não! Serve aquele que te lesou. Aquele com que você está com raiva. Aquele que você está com ódio. Aquele que você quer arrebentar. É só aquele que serve. Nenhum outro. E aí a gente fica mal. E aí a gente fica pesado.
E aí a gente vem para o centro, porque a gente muitas vezes não sabe nem direito o que está acontecendo com a gente, e pede para o pessoal aqui, fala, gente, me aplica um passe, quem sabe eu melhoro. Me falaram que eu devo estar com um monte de obsessor em cima de mim. E quem trabalha na sala mediúnica sabe muito bem o que eu estou falando. Porque a hora que é levado esse problema de obsessão para dentro da sala, onde é conversado com o espírito, aquele que a gente acha que é mau, aquele que a gente acha que é vingativo, aquele que a gente acha que é sem vergonha, aquele que a gente acha que não presta, ele vira lá dentro da sala mediúnica e fala assim, o quê? Vocês estão querendo proteger esse Edinho? Esse Edinho não vale nada, eu fui casada com ele, ele me enganava, ele tinha uma amante, eu passava necessidade, cheguei a passar fome do lado dele, e ele pegando todo o dinheiro e dando para ela. Ele não merece perdão, eu vou acabar com ele. Esse é o obsessor. Mas aí o pessoal da sala consegue conversar com esse espírito e tranquilizar esse espírito. A hora que tranquiliza esse espírito, vem outro, fala assim, o quê? Esse Edinho aí, ele foi meu pai. Você não sabe o que ele causou na nossa vida, o inferno que ele fez dentro da nossa família. Ele batia na minha mãe, ele batia na gente, porque ele chegava com raiva, porque ele queria ir atrás da sirigaita dele. Ele não, eu vou arrebentar com ele, ele não merece perdão, ele não vale nada. E aí vem o meu amigo. Como vocês estão com dó dele? Roubou todo o meu dinheiro, pegou toda a confiança que eu depositei na mão dele, roubou tudo. Estragou a minha vida, minha esposa largou de mim. Aí vem a esposa, vocês estão com dó dele querendo ajudá-lo? Não, deixa ele sofrer, ele está simplesmente tendo muito pouco do que ele merece. Ele tem que sofrer muito mais, e se depender de mim eu vou ajudar. E aí vem a minha amante, fala assim, os meus mais dourados anos de juventude eu passei do lado dele. Ele me enganando, me prometendo casamento, falando que ia me levar para viajar para Paris, falando que ia me dar um mundo, falando que ia me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e era casado, e eu acreditei, e eu sofri, e quando eu percebi já não tinha mais o que fazer. Assassino, assassino, é isso que esse Edinho é, porque ele me matou no ventre da minha mãe, ela engravidou e ele era casado, ele não podia me assumir, ele teve medo, ele foi covarde, ele abusou de todo mundo, ele não merece perdão, ele não me deixou nascer, e o que ele quer agora? Misericórdia? Não, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para cobrar o que me é de direito. E aí eu pergunto para vocês, estes espíritos que estão me perseguindo, são sem vergonha? São ruins? Podem até ser vingativos. São maus? Não prestam? Ou será que tudo isso não sou eu? Eu é que não valho nada, eu é que não presto, eu que enganei, eu que ludibriei, eu que judiei. Fui eu que fiz tudo isso para eles. Eles são vítimas de mim, do meu egoísmo, da minha maldade e do meu interesse. Por isso que o Chico, nas sábias palavras dele, dizia assim, o papel da doutrina espírita não é expulsar o obsessor, porque a cobrança é justa, mas é evangelizá-los e amá-los. Então, a gente bater esse papo hoje, a respeito disso, é porque, para que a gente possa refletir com relação aos obsessores. E quando a gente imaginar assim, eu tenho medo de espírito? Tenho, de quem? Dos obsessores? Não preciso mais ter medo deles. De quem que eu preciso ter medo? De mim. Eu preciso ter medo do que eu sou capaz de fazer. Eu preciso ter medo do que eu estou fazendo com as pessoas.
que depositaram confiança em mim, que estão do meu lado, que estão me dando carinho, que estão me dando atenção. Eu tenho que ter medo do que eu estou fazendo com elas. E essas histórias que eu contei, é coisa corriqueira. É possível que cada um de nós conheça uma. De um amigo, de um parente, de um vizinho, ou uma história que ouviu falar. E aí a gente se pergunta assim, poxa, mas e agora? O que eu faço? Quando Jesus esteve aqui, Jesus nunca condenava ninguém. O que ele mandava fazer? Ele falava assim, ó, vai e não peques mais. Então o nosso papel é esse. Ah, mas eu já errei muito. Não tem problema. Vá e faça certo daqui para frente. Que a gente trabalhe as nossas emoções, para que a gente consiga perdoar. Vamos entender que as pessoas que estão do nosso lado são pessoas que podem errar, que falham, que são despreparadas. Então vamos nos cuidar para que nós não nos tornemos obsessor de ninguém, para que a gente não perca o nosso tempo buscando vingança. Em contrapartida, vamos nos esforçar para não criarmos mais obsessores. Vamos levar a nossa vida, vamos viver de maneira com que a gente realmente possa amar as pessoas. Não enganar. Não buscar só o nosso interesse. Não judiar, maltratar. Aí outro dia perguntaram para mim assim, Edinho, mas como é que eu sei se por acaso eu estou errando? Existe uma avaliação, ela é bem simplista, tá? Mas é mais ou menos assim. Se você está fazendo alguma coisa que a sua esposa não pode saber, é porque tem alguma coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa que o seu marido não pode saber, é porque tem alguma coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa que os seus pais não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa que os seus filhos não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa que o seu patrão não pode saber, é porque tem alguma coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa que os seus empregados não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. E toda vez que a gente esconde essas coisas das pessoas, a gente pode estar criando obsessores em potencial. Porque um dia elas vão descobrir. Então o segredo é a gente viver de uma maneira mais transparente possível, com muito amor, com muita justiça. É claro que eu não estou falando o seguinte aqui, que é para vocês chegarem em casa agora, todo mundo chega lá, bota a esposa sentada e fala, ó, o Edinho falou lá do obsessor, senta aqui, ó, eu vou te contar tudo que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, não é isso. Chega amanhã na firma, fala assim, patrão, vem aqui, eu vou te contar tudo que eu estou fazendo. Não foi isso que Jesus pediu. Jesus pediu para a gente amar e falou assim, ó, vai e não erra mais. Eu não preciso chegar na minha casa e contar para minha esposa tudo que eu faço de errado. Ou já fiz. Não. Eu preciso amar a minha esposa daqui para frente. Procurar não esconder mais nada. Viver uma vida realmente de respeito com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu patrão, com os meus empregados, com os meus amigos. Se eu fizer isso, dificilmente eu vou arrumar obsessores nesta encarnação. Só vou ter que me virar com os outros das passadas. E eu desejo, de todo o coração, que todos nós, quando ouvirmos alguém falar assim, ó, cuidado com os obsessores, que na nossa cabeça a gente converta essa informação e cuidado comigo mesmo. Eu preciso cuidar de mim, com o que eu posso fazer, com o que eu posso lesar, e transformar isso em amor, em virtude, em bênçãos, em trabalho. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos hoje.